Olá, pessoal! O nosso grupo falará sobre o sistema de controle na administração pública. O controle da administração pública tem como função orientar e corrigir um poder, órgão ou autoridade exercida sobre uma conduta funcional de outro. No Brasil, qualquer atuação administrativa está condicionada aos princípios expressos no artigo 37 da Constituição Brasileira. O controle da administração pública é regulamentado através de diversos atos normativos, que trazem regras, modalidades e instrumentos para a organização desse controle. Na administração pública, temos diversas espécies de controle, que se dividem em quanto à extensão do controle, que vai envolver o controle interno, que é todo aquele realizado pela entidade ou órgão responsável pela atividade controlada no âmbito da própria administração. Tem como dever da administração pública anular seus próprios atos quando praticados em desconformidade com o direito. É exercido de forma integrada entre os poderes e tem responsabilidade solidária dos responsáveis pelo controle interno, quando deixarem de dar ciência ao TCU de qualquer irregularidade ou ilegalidade. Já no controle externo, ocorre quando o órgão fiscalizador se situa em administração diversa daquela de onde a conduta administrativa se originou. Ele controla o judiciário sobre os atos do executivo em ações judiciais e realiza sustação de atos normativos do Poder Executivo pelo Legislativo. Já o controle externo popular, ele determina que durante um período de 60 dias, anualmente, as contas dos municípios devem ficar à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei, e cada órgão vai ser responsável de disponibilizar essas informações. Entre as espécies de controle, vamos ter aquela que se refere ao momento que se efetua. Nela, teremos o controle prévio ou preventivo. É aquela exercida antes de consumar-se a conduta administrativa, como ocorre, por exemplo, com a aprovação prévia por parte do Senado Federal, do presidente e diretores do Banco Central. Teremos também o controle concomitante. Acompanha a situação administrativa no momento em que ela se verifica. É o que ocorre, por exemplo, com a fiscalização de um contrato em andamento. Já no controle posterior ou corretivo, tem como objetivo a revisão dos atos já praticados para corrigi-los ou desfazê-los ou somente confirmá-los. Abrange atos como os de aprovação, homologação, anulação, revogação ou convalidação. Já a terceira espécie de controle, ela aborda a natureza do controle, que teremos o controle de legalidade, que ele verifica a conformidade da conduta administrativa com as normas legais que a regem. Esse controle pode ser interno ou externo. Vale dizer que a administração faz uso de ofícios ou mediante provocação. O legislativo só o efetiva nos casos constitucionalmente previstos e o judiciário através da ação adequada. Por esse controle, o ato ilegal e ilegítimo somente pode ser anulado e não revogado. Já o controle do mérito é aquele que se consuma pela verificação da conveniência e da oportunidade da conduta administrativa. A competência para exercê-lo é da administração e, em casos excepcionais expressos na Constituição, ao Legislativo, mas nunca ao Judiciário. Já a quarta forma de poder, nós teremos o controle que o órgão exerce. E nele, nós teremos o controle administrativo, que é exercido pelo Executivo e pelos órgãos administrativos do Legislativo e do Judiciário, sobre os aspectos da legitimidade e mérito, por iniciativa própria ou mediante provocações. E nele nós teremos alguns meios de controle, que teremos a fiscalização hierárquica, que determina que esse meio de controle é inerente ao poder hierárquico. Também teremos a supervisão ministerial, que ela é aplicável nas entidades de administração indireta vinculadas ao ministério. Supervisão não é a mesma coisa que subordinação. Trata-se de um controle finalístico. Também teremos o recurso administrativos, que são meios hábeis que podem ser utilizados para provocar o reexame do ato administrativo. Ele é realizado pela própria administração pública. Recursos administrativos em regra. O efeito não é suspensivo.
Também teremos a representação, que denuncia as irregularidades feitas perante a própria administração. Teremos a reclamação, que é a oposição expressa a atos da administração que efetuam direitos ou interesses legítimos do interessado. Também teremos o pedido de reconsideração, que nada mais é do que a solicitação do reexame dirigida à mesma autoridade que praticou o ato. Teremos o recurso hierárquico próprio, que é dirigido à autoridade ou instância superior do órgão administrativo em que o ato foi praticado. É decorrência da hierarquia. Teremos também o recurso hierárquico expresso, que é dirigido à autoridade ou órgão estranho à repartição que expediu o ato recorrido, mas com competência julgadora e expressa. Também teremos o controle legislativo, que não pode exorbitar as hipóteses constitucionalmente previstas, sob pena de ofensa ao princípio de separação de poderes. O controle alcança os órgãos do Poder Executivo e as entidades da administração indireta e o Poder Judiciário, quando executa funções administrativas. Teremos o controle político, tem como base a possibilidade de fiscalização sobre os atos ligados à função administrativa e governacional. Teremos o controle financeiro, que é a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração, direta e indireta. Quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, a aplicação das subvenções e renúncia das receitas será exercida pelo Congresso Nacional, mediante o controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. Teremos também o campo de controle, que prestará contas a qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelas quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. O TCU é um órgão integrante do Congresso Nacional e tem como função de auxiliá-lo no controle financeiro externo da administração pública. E no âmbito estatal e municipal, aplicam-se no que couber aos respectivos tribunais e conselhos de contas as normas sobre fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Já o controle judicial é o poder de fiscalização que o judiciário exerce especificamente sobre as atividades administrativas do Estado. Alcança, basicamente, os atos administrativos do Executivo, mas também examina os atos do Legislativo e do próprio Judiciário, quando realiza atividades administrativas. É vedado ao Judiciário apreciar o método administrativo e restringir-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Os atos sujeitos do controle especial são os atos políticos, atos legislativos e atos da interna corporis. Relacionando o nosso tema com o sistema de saúde, a gente trouxe que a administração pública organiza o sistema de saúde através de órgãos reguladores, como, por exemplo, o Ministério da Saúde, o SUS, a Anvisa, o Conselho Nacional da Saúde, o Conselho Municipal da Saúde e os outros que ajudam a promover e regularizar o controle da gestão, promovendo o monitoramento e desenvolvimento de melhores índices de desempenho no serviço de saúde, como, por exemplo, a regulação, coordenação, controle e avaliação é uma das funções gestoras da saúde. A responsabilidade de regulação sobre prestadores se desloca cada vez mais para os municípios, enquanto o Ministério da Saúde tem exercido seu poder regulatório principalmente sobre os sistemas estatais e municipais, por meio de normas e portarias federais, entreladas a mecanismos financeiros. E por fim, essas foram as referências que nós utilizamos para realizar esse trabalho. E eu e meu grupo agradecemos a atenção de vocês.